Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao Instituto Salvata de Educação. Meu nome é Catiane Lustosa, sou diretora aqui do Instituto Salvata, junto com a doutora Andreisa Bilhar e a doutora Sara Arcanjo. E gostaria de dar as boas-vindas, dizer que toda semana a gente está promovendo essas lives, né, de educação permanente, educação continuada, que é o nosso norte. E então toda terça e quinta a gente tem live com pessoas profissionais, não só locais, mas profissionais do Brasil, né, que tem relevância, que são estudiosos e que trabalham com artigos científicos, com evidência científica. Então é um prazer estar fazendo isso para promover essa parte da educação permanente. E sempre a gente escolhe um artigo científico para discutir em torno desse artigo o tema, né, que é proposto. Então é bem interessante, a gente tem uma diversidade de temas e de profissionais, e eu espero que vocês estejam gostando. A maioria das lives a gente está conseguindo gravar agora e deixar no IGTV do Instituto, então estão disponíveis também para visualização após. Hoje a gente vai ter o prazer e a honra de ter um convidado aqui do que a gente pediu para fazer essa live com ele, que é o Giuliano Borelli. Ele é um médico estudioso nessa área da endometriose, da laparoscopia e da ginecologia minimamente invasiva. E eu vou acrescentá-lo aqui na live para poder. Giuliano, além de um colega, um querido amigo, ele é doutor, ele tem um duplo doutoramento. Olá, Juliano, tudo bem? Olá, boa noite, tudo Boa bem? noite. Tudo bom, Bem-vindo aqui ao Kati? Instituto Salvata. Que bom que você está aqui com a gente hoje. Espero que Muito seja a obrigado. primeira vez de várias. De várias. Quero agradecer bastante aí o convite, Que bom. parabenizar pelo trabalho que você tem feito aí no Instituto Salvata, tenho acompanhado à distância aqui. Então, a gente já se conhece há um tempinho, mas esse seu trabalho recente aí é muito importante e é um movimento fantástico que com certeza está ajudando muita gente, né? Não só profissionais que querem se especializar na área, e a gente sabe que existe uma dificuldade, né, para ter acesso a essa formação, e é um tempo longo, né, de formação, e também, obviamente, para o público mais interessado, que são as pacientes que, no caso aí da endometriose, ficam muitas vezes peregrinando até achar profissionais capacitados. Então, esse trabalho aí de educação é fantástico, parabéns, uma honra estar aqui participando com vocês. Que bom, né? Eu estava aqui complementando a sua apresentação, né? Além de amigo, né? Amigo querido, a gente se encontra Sim, em várias ocasiões, né? Nos principais congressos, nos cursos, né? Em exato. relação à ginecologia minimamente invasiva. Mas você tem duplo doutoramento, né? Tanto na USP quanto na Alemanha. E tem o pós-doutorado na Isso. USP e também participa da preceptoria na endometriose lá na Faculdade de No Medicina grupo da do USP, HC. né? Então, é Exato. mais do que especial essa nossa conversa aqui, né? Acho que travou um pouquinho. Pronto, voltou. Então, às vezes, quando a gente está na live, ou quando é assim, usando Wi-Fi, ele fica dando umas interferências. Então, se você estiver usando Wi-Fi, às vezes o 4G é melhor do que o Wi-Fi, Eu pus no 4G justamente por conta disso. Eu estou aqui no né? Porque 4G. fica falhando, né? Exato, mas acho que agora vai dar certo. Assim, eu também já consegui colocar aqui no 4G. Então, Ótimo. Juliano, a gente escolheu um artigo que eu acho que é uma das grandes dúvidas, não só das pacientes, mas de quem trata endometriose, né? Quem trata tanto o profissional, especialista, mas o ginecologista geral que trata endometriose também, que é a recorrência pós-cirúrgica na endometriose, né? Então, muitas Exato. vezes a gente vai para alguns congressos e escuta falar números muito baixos, e aí fica naquela dúvida: será que
eu operei correto e está tendo recorrência? E por que que teve uma recorrência com 2, 3 anos depois, se eu fiz uma cirurgia correta? Ou então, será que foi correta mesmo? Enfim, sempre tem essa dúvida, não só do profissional, mas da paciente, né? E É, aí, o que que é importante? É a gente tentar recorrer à evidência científica para poder ver o que que a gente vai fazer para evitar ou explicar para a paciente a possibilidade da recorrência, né, Juliana? exato. Essa é uma dúvida que, mesmo acabando a discussão desse artigo, acho que a gente ainda vai ficar sem uma resposta clara, né? Exato. Ele levantou uma série de questionamentos que a gente vai debater aqui, é, mas existe uma tendência de alguns grupos publicarem com mais frequência dados de recorrência com uma porcentagem que a gente considera aqui um pouco elevada pelo que a gente acaba observando na nossa prática, né? Tem Exato. poucos estudos que conseguiram fazer um desenho ideal, fazer um segmento de longo prazo para poder confirmar a taxa real de recorrência. E aí, acho que vale a pena a gente reforçar aqui que avaliar a recorrência, a gente tem que ter alguns critérios, né? Então, como você já falou lá no início, primeira coisa que é importante é entender como é que foi o tratamento primário, né? A primeira cirurgia foi uma cirurgia satisfatória, completa, e aí existe o questionamento de realmente recidivar, retornar à doença, ou foi persistência daquele Exato. primeiro diagnóstico que a cirurgia não foi tão completa assim. Então, essa é Exatamente. uma dúvida que fica e torna difícil um estudo que consiga separar essas duas questões muito claramente, né? Para a gente ter certeza, olha, isso que a gente está vendo, essas pacientes que estão precisando de uma nova cirurgia, realmente tinham sido operadas completamente, tudo foi removido e a doença voltou, né? Exato. De qualquer forma, é muito interessante o que esse grupo lá da Suíça, né, que é um grupo Isso. lá da Universidade de Bern, na Suíça, se propôs a fazer para tentar entender. Aqui eles queriam separar, né, por tipos de De apresentação da endometriose. endometriose, né, e ver o tempo da recorrência, se para cada tipo a recorrência era daquele mesmo Proporção. tipo, né? Sim, Ou se era de uma nova doença que estava voltando. Então, acho sim. que a gente vai poder debater bastante nesses aspectos que o estudo mostrou, mas de qualquer forma acabam no final ali, quando chega à conclusão, uma série de outras questões são possíveis da gente levantar e trazer para o debate Com e certeza. vale realmente a reflexão. Acho que foi um estudo interessante, ele é super recente, né? Foi publicado tem acho que 2, 3 meses, Três né? meses, né, de É, fevereiro. exato. Então acho que é bastante interessante. Exato. Então, assim, partindo aqui para o que o estudo se propôs, né, e por que que a gente escolheu esse estudo, né? Ele é um estudo que foi publicado muito recente, 2020. Até então, não tem nenhum estudo com esse desenho, né, que ele se propôs a fazer, que a gente vai explicar um pouquinho como é esse desenho. Então, a gente tem um estudo também muito recente, que foi uma revisão sistemática sobre recorrência, Isso. mas dentro dessa revisão ele não estava e não tem nenhum desenhado desse jeito, né, desse jeitinho que a gente vai conversar um pouco mais na frente. E numa revista de um impacto importante, né? Se a gente for Sim, ver, se for avaliar, é uma revista de alto impacto, né, Juliana? exato. É uma revista que tem um bom fator de impacto, então isso para o pessoal que está acompanhando entender, né? As publicações científicas elas são submetidas para revistas onde tem uma série de especialistas que vão fazer toda a revisão, analisar se o estudo teve critérios para que aqueles resultados que estão sendo apresentados possam ser confiáveis, né? E, obviamente, as revistas que têm mais critérios e que vão ter mais fator de impacto são as revistas que passam mais confiança nesse sentido. E essa revista que foi publicada é uma revista que tem um fator de impacto muito bom, acima de De 5, né? 4,5, 5, né? Então Isso. é um fator de impacto muito bom.
Então, isso já mostra uma certa relevância da proposta e do estudo que eles conseguiram concluir, apesar de ter Os questionamentos. algumas questões que a gente, até do desenho do estudo, vai E, poder levantar, né, e questionar. exato. E aí, quando a gente vê o tipo de estudo, ele fez uma coorte, né? Exato. Que dentre as evidências científicas a gente vai classificando, né? Então vem as revisões sistemáticas e meta-análises, os ensaios clínicos Randomizados. randomizados, e os coortes também têm um valor na evidência científica, não é? Sim, tem um valor, então tem a escala, né? Quando a gente está comparando principalmente desfechos de tratamentos, né? Então, os ensaios clínicos randomizados prospectivos, né? Que são estudos que partem do zero e vão acompanhar ao longo do tempo para ver o desfecho lá na frente, é o desenho que tem o maior nível, né? De evidência, principalmente quando é possível randomizar, ou seja, são dois grupos que vão ter tratamentos aleatórios pela randomização, né? Então, isso torna a comparação mais honesta. Nem sempre é possível fazer esse tipo de desenho para qualquer análise que a gente deseja fazer, né? Essa análise é uma análise difícil, porque a gente está falando de tratamento cirúrgico, né? Exato. E aí, o estudo de coorte que foi realizado é um estudo que ele teve, apesar de ter intervenção, aqui ele não está nessa análise avaliando exatamente a intervenção, mas ele está observando alguns desfechos, né? E ele foi feito de maneira retrospectiva, né? Retrospectiva. Uma coorte retrospectiva. A coorte ela pode ser tanto prospectiva, quando é um grupo que a gente Olha, acompanha ao longo do tempo para frente, mas ela pode ser retrospectiva. Então eles pegaram um banco de dados que eles têm numa universidade grande lá na Suíça, tinha um número grande de pacientes operados de endometriose e aí eles analisaram dados de mais de 20 anos de cirurgia, né? Então são dados importantes. Com exato. certeza tem uma certa relevância, né? Exatamente. E aí, quando a gente vê o que que motivou esse grupo a fazer isso, a gente vê que a cirurgia laparoscópica é a cirurgia de escolha para endometriose, né? O ideal é que seja sempre feita por especialistas em endometriose, ou seja, as pessoas que se capacitaram para fazer a realização correta da cirurgia. Por quê? Porque existem diversos tipos de endometriose e cada uma tem a sua peculiaridade de tanto de tratamento como de acompanhamento, enfim. As pacientes elas são diferentes entre si, com objetivos Exato. diferentes e sintomatologias diferentes. Mas eles viram que a laparoscopia, após a laparoscopia, a paciente tinha uma diminuição sim da dor, principalmente nos primeiros 6 a 12 meses depois da cirurgia. E que os estudos acompanhavam não mais do que 3, 4 anos, né? Então eles pensaram, Exato. será que a gente está reoperando tanto essas pacientes porque é a fisiopatologia delas mesmo, elas vão ter recorrência ou não, aconteceu alguma coisa aí nesse viés, né? Então, acho que isso motivou muito eles, né, na escolha do tipo do estudo, né? Sim, e tentar entender, e normalmente quando são serviços referenciados, como é o caso desse serviço universitário lá na Suíça, então eles têm mais oportunidade de, eventualmente, e acho que foi o que eles acabaram vendo com o tempo, que eles estavam indicando cirurgia em pacientes que tinham histórico razoavelmente recente de ter passado já por cirurgia e Exato. por outro motivo novo, essa paciente estava novamente necessitando de uma intervenção cirúrgica, né? Então, o diagnóstico foi feito. E aí abre um leque de tempo, né? Como foi retrospectivo, eles não estavam acompanhando essas pacientes desde o início, né? Desde quando fizeram a primeira cirurgia, a ideia do estudo surgiu depois, né? Então, fica difícil algumas análises importantes, né? Do que foi feito ao longo dos anos entre a primeira cirurgia e E a assim, segunda cirurgia, ou a terceira, porque eles colocam casos até que de tiveram 3 ou 4, 4, né? exato. Mas são dados que ficam perdidos, eles mesmos colocam que eles não tinham tantas informações para muitas dessas pacientes, mas eles acabaram selecionando, e aí fez parte do critério de inclusão, né, do estudo, todas aquelas pacientes que
pelo menos estavam fazendo já uma segunda cirurgia, sendo que na primeira cirurgia tinha sido confirmado, já com as biópsias, que tinha sido feita uma cirurgia para tratar de endometriose e precisaram de um novo tratamento cirúrgico, né? E aí, já pensando num número que ele coloca, eles pegaram um banco, nesses 20 anos, de 1.300, mais ou menos, pacientes operadas lá no serviço, e Isso. 320 e poucas que acabaram sendo incluídas nesse estudo, Isso. né? Então, isso dá aí 24, 25% de todas De as todas pacientes que as pacientes. foram operadas lá, que eles conseguiram colocar no critério de inclusão, que precisaram de pelo menos uma segunda cirurgia, né? Exato. E aí, dentro dessas 320 e poucas pacientes, eles vão separar, e é isso que eu acho que é um dado interessante desse estudo, dividir por tipos de doença, pelas 3 formas que a gente pode comentar aqui, né, que a gente utiliza Sim. na prática clínica de endometriose, e avaliar se uma delas tinha mais risco de recorrência do que outra, se o tempo era diferente. Então, essas análises eu achei que foi também bastante interessante. Exatamente. Então, quando a gente pensa em endometriose, né, Juliana, a gente pensa em quê? Em 3 tipos principais, né? Que é a Exato, endometriose superficial, que é aquela que acomete o peritônio, que não infiltra as paredes, enfim, não infiltra a musculatura, nem os órgãos, então ela acomete mais o peritônio mesmo. O endometrioma ovariano, né, que é o que acomete o cisto ovariano, enfim, que as pacientes elas entendem mais como cisto ovariano, mas enfim, o endometrioma ovariano. E a endometriose profunda, que é aquela que infiltra os tecidos, que podem infiltrar tanto os tecidos adjacentes ao útero, né, o ligamento redondo, o uterossacro, mas também os tecidos de outros órgãos, como o intestino, a bexiga, né? Então, geralmente a gente exato, divide a endometriose nesses 3 tipos. Os 3 causam sintomatologia, né? Tanto de exato, dor, cólica menstrual, dor na relação sexual, alteração intestinal, urinária e a própria fertilidade, né? Além da dor pélvica crônica, que aí é um problema a mais ali quando a gente tem a paciente com dor crônica. Mas os 3 tipos causam, né? Apesar de que a superficial parece causar um pouco menos ou ter menos sintomatologia do que essas outras 2, mas a gente vê nessas 3, né, Juliana? Então a gente acaba indicando cirurgia nesses 3 tipos, né? exato. Essa é uma outra discussão interessante, né? Porque durante muito tempo ficou a impressão de que só endometriose profunda, justamente por ela significar, né, já nodulações que estão invadindo camadas, estruturas, órgãos, tem mais oportunidade de modificar a anatomia, distorcer a anatomia, que a profunda estaria mais associada a piores sintomas, né? E que a superficial, por serem lesões, né, manchinhas ali só na superfície do peritônio, que é a camada que recobre os tecidos, enfim, que essas eventualmente não estariam tão associadas a sintomas mais severos. Mas tem uma série de estudos mostrando que mesmo os pacientes com endometriose superficial, que têm quadro de dor e que são operadas e que têm essas suas lesões removidas, melhoram da dor, assim como melhoram do quadro de infertilidade quando existe infertilidade Exato, associada a esse tipo de lesão de doença superficial, né? Então, com exatamente. certeza, as 3 formas poderão ser indicativas de tratamento cirúrgico, né? Lembrando que a gente vai indicar basicamente a cirurgia de uma maneira geral por 2 principais motivos. Um é a dor, Sim, é o sintoma, ou é a infertilidade associada à endometriose. E a gente sabe que a remoção das lesões pode ajudar bastante no restabelecimento da fertilidade. Agora, exato. o que eles fizeram, que é interessante, e isso é um padrão de alguns estudos, algumas pacientes elas podem ter mais de uma dessas formas, né? A paciente ela pode ter lesões superficiais, mas também vai ter lá um cisto de ovário, um endometrioma junto, né? Ou ela pode ter um endometrioma de ovário com endometriose profunda junto. E aí, para Exato. dividir nos grupos, eles sempre consideraram
o que seria a lesão mais importante, né? Então, E, se tinha endometriose profunda, independente de ter as outras, essa paciente entrava no grupo de doença profunda. Se exato. tinha endometrioma sozinho ou com superficial, era o grupo de endometrioma, e quando não tinha nem endometrioma nem profunda, ficava só o grupo de endometriose superficial, que é o grupo que traz mais dificuldade para a gente ter um diagnóstico pré-operatório, né? Exato. Que acaba que a gente não tem como entender melhor com o diagnóstico por imagem, né? Então, assim, às vezes a gente É, indica muito mais a paciente com suspeita clínica de endometriose, por todos aqueles motivos que eu falei, né? A cólica menstrual, a dor na relação, as alterações tanto intestinais como urinárias também no período menstrual, a dor crônica e a infertilidade. E, às vezes, o ultrassom com mapeamento ou a ressonância não nos trazem ainda um diagnóstico preciso, mas a gente tem um diagnóstico presuntivo. Então, muitas vezes, essas pacientes com exato. endometriose superficial, a gente vai por falha de tratamento clínico, né? Então, a gente indica a cirurgia por falha de tratamento. Diferente do endometrioma e da endometriose profunda, que a gente tem a imagem hoje como nosso aliado, né? Para poder diagnosticar antes da cirurgia e preparar a cirurgia para uma cirurgia de acordo com o tipo que a gente encontrou, né? E aí é Exato. importante isso. Isso serve hoje, é um exame imprescindível para a gente planejar tratamento cirúrgico, e aí é um ponto muito importante e que eles não mencionam isso no estudo, mas que é uma maneira que nós aqui no Brasil temos o privilégio de ter esses especialistas de imagem que são muito capazes de identificar qualquer tipo de lesão profunda e endometrioma ovariano, justamente para poder avaliar após a cirurgia essa questão da recorrência, né, ou da Exato. persistência. Eles colocam aqui como um ponto de dúvida que eles não teriam como avaliar ao longo prazo todas as pacientes que foram operadas se estão ou não estão tendo recorrência, porque não existe como fazer o diagnóstico. Isso só seria válido, talvez, para Para superficial. superficial, né? Mas para Exato. profunda e para ovariana é óbvio que a gente consegue identificar a recorrência sem ter que operar. Não precisa Exato. operar de novo para identificar a recorrência, que é um ponto que eles colocam aí nesse estudo. Então, eles E, acreditam, e é isso que eu acho que eu questiono, que ele chega a comentar lá em um determinado momento que toda paciente com endometriose tem um potencial risco de recorrer em algum momento da vida com o tempo, que isso iria invariavelmente acontecer. Eu achei um pouco radical considerar radical, que exato. Eu, a recorrência vai acontecer em todas as pacientes. Não é o que a gente vê na prática, né? exato. Principalmente na profunda, quando bem tratada, né? E aí eu acho que o que é interessante a gente ver o que eles encontraram nos subtipos em relação à recorrência, né? Exato. Mas esse já é um ponto que cabe questionar e não acreditar fielmente, porque não é bem o que a gente encontra isso, e acaba trazendo uma impressão também de mais preocupação para as pacientes, né? Porque elas vão já muito ansiosas para um tratamento cirúrgico, e aí é uma pergunta que sempre vai acontecer. Quando ela decide por operar, ela vai querer saber, existe chance de voltar? Eu vou operar, eu vou passar por essa cirurgia, que pode ser uma cirurgia complexa, grande, mas tem chance de voltar? Então, esse questionamento normalmente faz parte do nosso debate com a paciente no Sim, preparo, né, no planejamento terapêutico, e é óbvio que a gente vai responder muito baseado no que a gente tem de evidência científica, né? Então, a exatamente. gente tem que tomar cuidado quando alguém diz que sempre a doença pode retornar. Acho um E, pouco de exagero aí. De qualquer maneira, tem todo um aspecto aí de um controle de como foi feita a cirurgia, que também é algo que o estudo deixa escapar, e a gente vai poder
debater. Exatamente. Acho que deu uma travadinha. Deixa eu ver se o Juliano volta. Mas é justamente o que o Juliano estava acabando de falar, né? Esse estudo ele tem como norte você ter um Voltei. diagnóstico. Voltando. Então, pronto. Então, assim, é o que a gente estava falando, né? Esse estudo ele veio para tentar identificar se as pacientes têm recorrência e quantificar isso mais ou menos, né? Mas tem vários vieses, né, de seleção, né, do pré-operatório, da primeira cirurgia, enfim. E aí, partindo para a gente tentar descrever um pouco e ver um pouco desses resultados, né? A gente já falou que eles pegaram pacientes que fizeram. Exato. E atenderam a esses critérios que eles queriam avaliar 322 Isso. pacientes. Né? E dentro dessas pacientes, dessas 322, que já era Exato. uma segunda cirurgia, então elas já estavam sendo submetidas a uma segunda cirurgia, eles classificaram nesses 3 quesitos. Sendo que aí eles colocaram a superficial como a mais leve, o endometrioma como o do meio e a profunda como a pior. Então, se a paciente tinha superficial e ovariana e profunda, ela era classificada como profunda. Então, se ela tivesse só superficial, ela era Isso. superficial. E aí, claro que o endometrioma foi o que teve um N maior, né? Mas os estudos já trazem ele como o que recorre mais, né? Então, a gente já tem uma recorrência em outros estudos maior para o Exato. endometrioma, né, Juliana? Como é que você vê essa história do endometrioma como sendo realmente aquele que mais recorre? Eles não chegaram, eles não conseguiram mostrar isso em números, mas como eles têm Isso, um N maior de endometrioma, então está de acordo com o que a gente acaba vendo na prática clínica, né? E aí tem alguns pontos fundamentais, muito importantes a serem discutidos em relação à recorrência de endometrioma, né? E aí vai depender de cara de como foi esse primeiro tratamento, né? Então, a gente sabe que existem algumas técnicas descritas na literatura de tratamento de endometrioma ovariano, né? E isso a gente sabe que, a depender da técnica, vai impactar diretamente no maior ou menor risco de recorrência, né? exatamente. Então, para deixar isso de forma bem clara, o cisto está lá dentro do ovário, então tem técnicas que só esvaziam, drenam o conteúdo lá do cisto, cauterizam, mas não retiram o cisto de dentro do ovário, não removem a cápsula, né? Esse tipo de tratamento, ele vai ter uma taxa de recorrência altíssima, porque a cápsula continua lá. Então, a chance Exato. desse cisto crescer de novo é muito grande. Com a técnica de remoção, que também é hoje defendida como a técnica mais adequada, pensando na situação de diminuir a recorrência, e nem sempre é possível fazer, é importante deixar isso claro, né? Porque se a gente está lidando com pacientes com infertilidade, com mais idade, Exato. eventualmente a gente vai ter que ter cuidado com isso, mas a É o mais técnica da complicado, né? Assim, remoção, para a que é o gente, mais na hora da complicado, cirurgia, é o mais complicado, né? mas mesmo a remoção da cápsula, que é a técnica mais indicada, pensando em diminuir recorrência e diminuir sintomatologia, né? Esse é o tratamento mais completo. Já tem estudo mostrando diferença, por exemplo, quando essa técnica é praticada por médicos recém-formados e por experts que já têm mais de 10 anos de experiência. Então, também muda a taxa de recorrência pelo grau do expertise do cirurgião. Então, só para deixar mapeado quanto é possível a gente encontrar de viés nessa questão. Aí tem uma outra questão importante, que o endometrioma específico, e aqui ele até cita isso no estudo, muitas pacientes que tratam de endometriose é comum, porque não vão pensar em engravidar depois da cirurgia, quererem ficar
com algum tratamento para não menstruar, utilizarem, por exemplo, o DIU hormonal, né? E, mais recentemente, alguns estudos já têm demonstrado que nessas pacientes que operaram de endometriose ovariana que usam DIU hormonal, a chance de formar novos endometriomas é maior, né? Então, isso também aumenta a possibilidade de recorrência do endometrioma ovariano, né? E uma análise legal que eles fizeram, quando eles tinham mais de 120 casos de endometrioma, a maioria voltou no mesmo ovário que tinha sido operado na primeira cirurgia. Né? Levando aí de novo, uma questão. Tá ouvindo, Ju? Está ouvindo? Eu tô. Você tinha dado uma pausa, Pronto. mas estou ouvindo. Não, Estou tranquilo. ouvindo. Então, Você me ouve? tá ótimo, Sim. tá ótimo. E aí a gente vê isso, assim, que será que foi a técnica correta, né? Assim, ou seja, teve mesmo a técnica da retirada total da cápsula, ou será que realmente tem uma recorrência mesmo naquele ovário, enfim, né? O que eles descrevem é que eles utilizaram basicamente a mesma técnica, né? Que eles até Sim. citam o artigo que eles publicaram, esse grupo publicou um artigo descrevendo a técnica da cirurgia laparoscópica para endometriose e utilizaram a técnica de stripping, que é a técnica da retirada da cápsula e não da cauterização. Né? Da Então, remoção. eles tentam amarrar de que a técnica anterior tenha sido essa, né? E aí, para poder tentar ver se realmente essa recorrência é de uma má técnica ou não, né? Ou se é realmente uma recorrência real. Mas, de fato, foi o número que teve maior de cirurgias, foi o endometrioma, né? Agora, um dado curioso que me chamou a atenção, que essa informação ela não está no texto, mas está na Na tabela, tabela, na, exato. na tabela 1, que aí já levanta um questionamento. Do caso aí, por exemplo, isso serviu para todos os tipos, mas para o endometrioma, que é o que a gente está agora abordando, pegando o histórico da primeira cirurgia, então esse grupo nesse hospital estava operando pela segunda vez, Segunda mas vez, exato. olhando o histórico da primeira cirurgia, 88% das pacientes de endometrioma tinham sido operadas na primeira cirurgia em outro serviço. Então, já fica difícil de comparar a questão da técnica, porque não tinha sido nem com o grupo em si, né? Eles estavam fazendo. E isso acontece com a gente toda hora. A gente recebe paciente que foi operada por outros colegas e vice-versa, né? Então, a maior parte das pacientes que eles incluíram aqui tiveram a sua primeira cirurgia em outro serviço, não com Exatamente. eles. E não com Como que eles eles. conseguem garantir exatamente como é que foi a A cirurgia? Será que técnica ela anterior. realmente foi Exato, efetiva? Para falar que exatamente. isso foi recorrência e não chamar de, foi persistência, a doença ficou lá, né? Porque eles tiveram Exatamente. uma média aí, para todos os tipos, eles tiveram uma média de 30 meses, né? Menos de 3 Exato. anos para recorrer, né? A maioria. Isso. Exato. Antes de 3 anos. Né? Sim, exato,
Do mesmo tipo, esse é um detalhe importante, né? Então, aquelas que recorreram com endometriose superficial, a primeira cirurgia, na maioria das vezes, era para endometriose superficial. A mesma coisa aconteceu para endometriose ovariana, né, para o endometrioma, e também para endometriose profunda, mas eles colocam que teve uma parcela razoável que tinha, na primeira cirurgia, endometriose mais leve, superficial, e que recorreu com doença mais avançada, né? E aí eles chamam a atenção para a possibilidade de progressão da doença, que é um segundo aspecto que eles trazem e levantam essa hipótese, de que a doença teria essa capacidade de progressão, né? Que é algo que a gente Isso. também não sabe ao certo se acontece, né? Exato. E dá para me ouvir? Acho que algumas pessoas disseram que não estavam me ouvindo. Você está me ouvindo, Juliana? Eu estou ouvindo bem, eu estou Tá, ouvindo, né? eu não sei, o meu som também, né? Não, tá tranquilo. É por isso que eu estou Beleza. perguntando, porque talvez tenha dado alguma interferência Pode de ter sido som, de e aí a sinal, gente. É, algum sinal, alguma coisa, internet é assim, né? não tem jeito. Exato. Superficial, de novo, isso. Exato. É. E isso eles profunda. E é por Isso. isso que eles alertam para a possibilidade de progressão, né? Mas quando analisaram de novo a questão do endometrioma, mesma coisa, tiveram uma porcentagem maior de recorrência de novo em endometrioma, né? Na endometriose ovariana propriamente dito, e principalmente no mesmo ovário que já tinha sido operado. Isso também é um detalhe importante. Uhum. Então, eu quero entender se o pessoal está escutando, porque parece que as pessoas não estão me escutando. Alô? O Estão pessoal está ouvindo? escutando. Porque tu tá, né? Engraçado, que a gente está se É, ouvindo, o pessoal não está tô te ouvindo. ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Teve hora Exatamente. só que deu uma travada na imagem, mas eu continuei te Exato. ouvindo. É. Então, enfim, vamos continuar Vamos aqui, vamos continuar, ver se o vamos lá. pessoal vai escutar daqui a pouco, mas às vezes é a internet mesmo, né? É, Então, vamos lá. Assim, aí, falando agora do endometrioma e da endometriose profunda. Então, o endometrioma, eles viram que a recorrência foi basicamente no mesmo ovário e é, a endometriose profunda praticamente no mesmo local, né? O exato. que leva a gente a perceber que algo pode ter acontecido ali, né? De ou uma persistência da doença, porque É quando a isso. gente tem casos de recorrência, a gente geralmente vê em outros locais. O endometrioma não, mas a endometriose profunda a gente vê em outros locais, e não no mesmo local que foi feita a cirurgia, não é? Exatamente. Então, isso chamou atenção para os casos de endometriose profunda, que eles conseguiram dividir ali os locais, né? Era na vagina, era no intestino, e a gente vê que a maioria das segundas cirurgias, esses focos estavam no mesmo lugar. Então, quer dizer, recorreu de novo na vagina? Será que o nódulo na primeira cirurgia foi totalmente removido? Então, pelo que a gente tem de experiência e acompanha aqui, parece que existe sim uma chance grande de a gente estar falando aqui de casos onde ficou persistência de lesão já na primeira cirurgia, Exatamente. principalmente porque eles não tinham aqui
para boa parte desses casos, a informação da primeira cirurgia, uma vez que elas tinham sido operadas em outro hospital, e eles deixaram isso muito claro. Então, eu tenho uma preocupação em relação à mensagem mais importante que o estudo pode trazer, de que a taxa de recorrência, como eles dizem, que se ficasse acompanhando por mais de 5 anos, em 5 anos todas as pacientes teriam recorrência. E não é. Quantas pacientes que a gente já acompanha que já foram operadas há mais de 5 anos e estão livres de doença? Estão livres de doença, exatamente. Né? Então é importante a gente ter assim, um cuidado na hora de fazer essa análise, né? Porque se a gente volta para a metodologia, como a gente acabou de falar, eles têm um serviço de excelência, ok, mas a grande parte da maioria das pacientes não foram operadas nesse serviço, a primeira cirurgia. Então é importante a gente ter essa análise crítica de que eram grupos distintos de profissionais fazendo a cirurgia. E aí a gente tem essa análise mais aprofundada do que é uma recorrência e do que é uma persistência, né? Exato, exato. E baseado exatamente nisso que a gente está falando, eu recebi hoje, quando anunciei que a gente ia fazer esse bate-papo sobre esse tema, foram 2 perguntas que vão muito nesse aspecto que a gente está discutindo agora, que é de uma paciente que provavelmente tem, eu não sei se ela já foi ou não operada, mas ela deixou essa pergunta lá nos comentários do Instagram, que eu acho legal a gente discutir essas 2 perguntas, porque tem muito a ver com o que a gente está falando agora. Sim, com certeza. São 2 perguntas. Ela falou assim, após a cirurgia da endometriose, ela pode se desenvolver mais rapidamente do que antes da cirurgia ou no mesmo ritmo? Então, aqui ela já está fazendo uma pergunta partindo do princípio de que vai se desenvolver, exato. E ela quer saber se é mais rápido ou igual antes da cirurgia. E essa mesma paciente pergunta, e essa pergunta eu acho interessantíssima, se o uso de hormônios garante a redução ou a chance, ou minimiza, né, a chance da recorrência, bloqueando a possibilidade da doença se desenvolver novamente, se isso serve, ou se isso vai variar de paciente para paciente, a proteção que o hormônio pode dar, ou se tem casos em que o hormônio não vai adiantar nada. E essa pergunta é muito pertinente porque provavelmente ela vivenciou algo relacionado a isso e está muito do que a gente vive no dia a dia. Do que a gente vive no dia a dia, exatamente. Então, assim, eu acho que a principal mensagem é que a primeira pergunta, né? A gente não tem uma resposta de que isso vai acelerar, né? Que a cirurgia, feita a cirurgia, a paciente vai ter uma aceleração do desenvolvimento da endometriose. Quando a gente vai lá para a fisiopatologia da endometriose, a gente sabe que ela é uma doença inflamatória, é uma doença crônica, que tem realmente as alterações imunológicas, genéticas, de infiltração. Todas essas cascatas, elas não são, entre aspas, curadas com a cirurgia, ok. Mas a cirurgia, ela não a gente não parte do pressuposto que isso vai aumentar a chance dela ter uma aceleração da doença, né? Então, a doença dela é para ser controlada com a cirurgia, retirar do nódulo, aquele nódulo não é para ele crescer novamente, né? Se ela tiver uma recorrência, é em outro sítio ou em outro Até porque, local. Porque se ele foi retirado de maneira completa, Exato. Ele não está mais lá para continuar crescendo, né? Então não é o que a gente vê. Então, o ideal, a cirurgia, ela faz parte do tratamento das pacientes, tem as indicações, né, de cada uma das pacientes, mas ela não vai acelerar um novo processo de endometriose, né? Então, a primeira pergunta, eu acho que essa é a resposta. É bem por aí. E a segunda, Juliana, o que a gente faz? Então, assim, todas as pacientes a gente tem que fazer hormônio, elas se preocupam muito com isso, né? Até por conta da história da gravidez, né? Eu vou liberar, se eu ficar 6 meses sem hormônio, como é que vai ser? Vai crescer uma endometriose, né? Essa pergunta é muito recorrente. Essa pergunta não é só recorrente, como é muito importante, né? Exato. E talvez a gente ainda vai precisar de mais tempo e trabalho para conseguir responder com mais certeza exatamente o que acontece. Mas quais são as recomendações atuais, mais recentes, das principais sociedades que ajudam
a dar diretrizes, né, recomendação para os profissionais, né? Se a gente está operando essa paciente por conta da infertilidade e é uma mulher que está com o objetivo de tentar engravidar, obviamente depois da cirurgia, passado a recuperação pós-operatória, ela vai focar na gravidez e você não vai recomendar nenhum tipo de tratamento hormonal, né? Exato. Porque o foco dela é gestação. E aí pode ser tanto por via natural ou por via de reprodução assistida, se for necessário, aí vai depender de cada caso. Então, para esse tipo de paciente, a gente nunca vai ofertar o tratamento hormonal após a cirurgia. Sim. As sociedades, principalmente europeias e americanas, atualmente têm dado uma recomendação fortíssima para utilizar tratamento hormonal como proteção após o tratamento cirúrgico para todas as outras mulheres que não pretendem engravidar, dizendo que essa seria uma estratégia de longo prazo para evitar ou minimizar, diminuir a chance de recidiva. Mas eu ainda acho que é uma recomendação que acaba tendo bastante viés para que ela seja comprovada, né? Uhum. De novo, os estudos que falam de tratamento cirúrgico espalhados pelo mundo, eles são muito heterogêneos, né? São Com certeza. cirurgias realizadas de maneiras distintas, e aí fica realmente difícil jogar tudo no mesmo No mesmo. saco e falar, a gente precisa dar hormônio porque senão vai voltar. Então, é lógico que para algumas situações faz mais sentido. No caso do endometrioma ovariano, né? Faz A gente sentido. sabe que a pílula vai bloquear a ovulação e com isso a gente consegue diminuir os estímulos ali ovarianos. É uma medida importante que pode ajudar, sem dúvida, né? Isso está bastante claro, tem muito estudo já na literatura mostrando que após o tratamento cirúrgico, se você mantiver a paciente bloqueada sem ovulação, sem menstruar, a chance do endometrioma voltar é mínima, né? Exato. A pergunta que fica, e isso ainda não tem estudo mostrando, é uma paciente que fez uma cirurgia perfeita, completa, não sobrou nenhum foco minúsculo de nada. Ela não quer engravidar, mas ela também não está afim de usar hormônio, porque ela é contra hormônio. Será que a gente precisa obrigar essa paciente a usar hormônio ou dá para fazer um acompanhamento clínico com imagem e avaliação de sintomas, sabendo que a cirurgia foi completa? Será que essa paciente realmente tem uma chance alta de recidiva? Então, essa ainda é uma resposta que a gente não tem, Não porque não tem. tem uma análise de longo Exato. prazo com esse Exatamente. tipo de observação e de desenho, mas que individualmente, e lógico, isso não serve para traduzir para todo mundo, porque isso são poucos casos aí avaliados, mas na prática do dia a dia, para aquelas pacientes que realmente preferem não usar, eu tenho visto que nem sempre essas pacientes voltam a ter sintomas ou voltam a Exato. ter algum indício de doença, né? Uma cólica menstrual pode acontecer em futuros períodos menstruais e isso não necessariamente vai significar que já existiu o retorno de doença, só o fato dela Exatamente. ter cólica, né? Então Exatamente. são muitos os aspectos. É bastante Complexo. complexo, né? A gente conseguir de uma maneira como uma receita de bolo conseguir Exato. já deixar essa regra, É né? o que eu acho que a gente fala em todas as aulas que a gente faz, ou em todas as consultas que a gente faz com as pacientes, e em todos os congressos que a gente vai. A individualização do É, tratamento é realmente o principal, né? Essa gestão da paciente, é saber em que momento é o momento correto da cirurgia, em que momento é o momento do hormônio, em que momento é o momento da FIV, se for necessário a FIV, em que momento é o momento da gente não ter hormônio, né? Então, cada isso. uma das pacientes, elas respondem de maneira diferente no tratamento e isso tem que ser individualizado. Então, inúmeras pacientes minhas, assim, a gente acaba acompanhando
sem hormônio, por desejo da paciente, né? E a gente fala a mesma coisa, olha, é uma individualização, a gente vai lhe acompanhar, vai ver se realmente tem a indicação de usar ou não, se vai ter ou não alguma alteração maior. Muitas não precisam e não tem, e, enfim, vai acompanhando e a gente vai vendo que não tem tanta essa modificação. Mas quando a gente vai para os guidelines, a gente precisa dizer para a paciente isso, olha, Existe a, essa a recomendação, né? literatura recomenda que isso seja usado, mas nós dois vamos escolher a melhor forma, né? Nós duas ou nós dois vamos escolher a melhor forma de lhe tratar. Então, acho que esse é o principal aspecto, né? Até uma das Sim. pessoas aqui, uma das pacientes aqui, falou assim: qual é a diferença de endometriose para endometrioma, né? Então, na verdade, o endometrioma, a gente está falando aqui, mas é um tipo de endometriose dentro do ovário, né? E uma delas perguntou se ele, tendo aquele endometrioma, eu preciso fazer a cirurgia porque talvez isso danifique o ovário, né? Então, uma delas falou: minha ginecologista disse que eu não tenho indicação cirúrgica, mas eu tenho medo de que isso prejudique a minha fertilidade, né? Então, só para a gente falar um pouquinho, o que você pode falar para a gente sobre isso, assim? Pode modificar ou pode danificar a fertilidade da paciente? É, então faz muito sentido essa pergunta. E aí, de novo, uma dúvida que é de muitos anos já, quais seriam os Travou? critérios? Tá travando? Oi? Tá aí? Voltou. Voltou. Boa. Então, Vai. é uma pergunta muito importante e talvez uma das principais dúvidas que nós vamos enfrentar ali com as pacientes para tomada de decisão, né? O endometrioma ovariano, ainda os guidelines não conseguem deixar claro quais seriam as indicações absolutas ali para tratamento cirúrgico, né? Então, por muito tempo se tentou colocar um corte no tamanho, né? Então, assim, a partir de 4 centímetros ou mais, tem que operar. Abaixo de 4, não tem, não precisa. Mas isso não tem nenhuma evidência para que esse corte de 4 seja Exato. utilizado como algo para a gente se basear e indicar a cirurgia. Agora, a pergunta dela, sim, faz sentido, que é, o endometrioma pode prejudicar a fertilidade? E aí, hoje a gente já tem vários estudos mostrando que pacientes que têm lá o endometrioma apresentam não só uma reserva ovariana mais baixa, quando Isso. faz estudos com marcadores de hormônio ou até com análise ultrassonográfica dos folículos, Exatamente. mas também tem já estudos mostrando uma pior qualidade dos óvulos nessas pacientes com endometrioma ou endometriose ovariana, com cisto de endometriose no ovário. Então, é uma preocupação e aí a gente vai precisar pesar na balança. Então, a médica dela disse que ela não tem indicação, possivelmente porque ela não está com nenhum sintoma, possivelmente porque não deve ser um endometrioma grande Grande. Exato. e possivelmente porque ela não está diante de um diagnóstico atual de infertilidade, né? Da paciente Exato. está tentando engravidar e não está conseguindo. Mas pensando no longo prazo, são aqueles casos que a gente precisa já expor para a paciente e colocar na balança. Bom, o tamanho faz diferença? Faz diferença, pode fazer, né? Então, você acompanhar um endometrioma de 1 centímetro, 2 centímetros, é diferente de você ficar acompanhando um endometrioma de 8 centímetros, né? Exatamente. Então, esse é um primeiro detalhe. A idade atual da paciente é Com fundamental. certeza. E o que ela pensa para o futuro? Vai existir desejo reprodutivo? E parece que no caso dela, sim, porque foi uma preocupação que ela teve. Isso vai ser importante. É só em um ovário ou está nos dois? Porque isso pode Também piorar é. mais ainda a Exato. qualidade, né? Se tem nos dois, a gente já sabe que pode estar com uma reserva mais baixa ainda, né? Então, É esse é o complexo. tipo do caso que não tem jeito, vai ser individualização da Exato. conduta.
né? Para Então, cada paciente vai existir a melhor conduta, né? exato, a gente não tem um fluxograma perfeito para o endometrioma. Eu até sempre brinco com, não só nas aulas, mas com as pacientes, dizendo assim, endometriose profunda intestinal eu acho lindo, maravilhoso, porque tem a indicação X, a paciente está com dor, não tá, a gente tira, fica boa, 100%. Quando passa por endometrioma, aí o negócio pega. Por quê? Porque É, tem esse viés de que o próprio endometrioma diminui qualidade já de por ovócito, si só, né, por si só, e já diminui a reserva, então já tem esse. E a cirurgia em si também também. diminui. Então, É, uma decisão, né, muito complexa, que envolve sim. também a gente fazer não só o aconselhamento da paciente congelar óvulo, e isso tem um custo Isso. Então a associado. estratégia vai ser Então, individualizada, tem exato. muitas E envolve uma estratégias série de outros. que envolvem muitas coisas. E a idade da paciente, o desejo dela de reprodução. E aí a gente não tem também como garantir, que muitas das pacientes jovens, elas perguntam isso, né? Ah, eu tô com 20 anos, tenho endometrioma, e aí você vai só me acompanhar, então isso vai prejudicar meu ovário, não é? Não seria melhor a gente tirar logo e evitar com que eles se prejudiquem? Então é muito complexo, né? Assim, essas decisões de cirurgias precoces ou pacientes com Exato. endometrioma pequeno ou pacientes com endometrioma bilateral jovens, né? Então, o que fazer? Exato. Né? Isso é muito Nesse complexo. sentido, uma análise grande de um grupo italiano que defende muito, esse grupo específico é um grupo que defende muito tratamentos clínicos não cirúrgicos para endometriose, mas avaliando essa situação de mulheres diagnosticadas muito cedo, muito precoce, para evitar múltiplas cirurgias, e já apareceu lá endometrioma aos 20 anos, Exato. sabendo que pode operar e pode recorrer, ela vai ser operada quantas vezes, o que eles conseguiram mostrar é que nessas pacientes, o uso, já que elas não estão pensando em engravidar porque está bem no começo ainda, Isso. estão muito jovens, o uso por um longo tempo dos contraceptivos, das pílulas contraceptivas hormonais, impediu o aumento do endometrioma, então garantiu que ao longo do tempo esse endometrioma ficasse estável, né? Exato. Então, isso pelo menos possibilita que no acompanhamento a gente tenha certeza de que a doença não está evoluindo. Eles chegaram a mostrar que em alguns casos parece que tinha até uma certa redução do endometrioma, que é algo questionável, mas acho que o que vale é que pelo menos é possível Estaciona, né? segurar, estacionar e falar assim, olha, é muito provável que em algum momento a gente vai precisar te operar, mas vamos escolher O melhor. juntos o melhor momento, né? Exato. Então, talvez não seja aos 18, aos 19, talvez vai ser aos 25, pensando que ela vai querer já tentar engravidar aos Exato. 26, e aí você usa essa janela de oportunidade para programar e que essa cirurgia possa ser única e resolutiva para que ela consiga engravidar e depois poder usar novos métodos contraceptivos, enfim. Acho que nem sempre a gente vai ter, como esse estudo que a gente estava debatendo hoje aqui, Isso. uma taxa alta de recorrência. A recorrência ela Exato. pode acontecer, mas, de novo, vai depender de uma série de fatores, né, Kátia? Acho que Exatamente. isso é que fica difícil a gente generalizar. Acho que o Exato. perigoso é generalizar. Exatamente. Então, assim, eu acho que amarrando aqui no nosso estudo, né? A taxa de recorrência ela é muito mais relacionada com a qualidade da cirurgia realizada do que um sempre vai recorrer, né? Então, é muito Com perigoso certeza. ainda a gente falar que sempre vai recorrer, porque a gente precisa de um estudo que seja mais bem desenhado, com a mesma equipe, né? Acompanhamento de follow-up por muito tempo, para poder a gente Isso. realmente afirmar isso. E como isso a gente não tem ainda, é muito complexo a gente dizer. O que é Fica importante é difícil, a viu? gente alertar, né, Juliano, que É pode isso. ter sim recorrência, as taxas são pequenas, mas que o mais importante é você ter a segurança de que foi feita uma cirurgia completa, com a equipe realmente, né, capacitada. Não, então, investir nessa pesquisa de saber que a sua equipe está realmente capacitada para isso. E E aí, lembrando que
só um detalhe aí, o quadro clínico é muito importante nesse acompanhamento, né? Se a paciente fez a cirurgia por ser sintomática e a cirurgia foi completa, então a avaliação semestral, depois anual, do quadro clínico, dos Exato, sintomas, vai nos ajudar muito a pensar, poxa, será que tem chance de ter voltado ou você está super bem, está tranquila? E a gente vê exato. que muitas pacientes